A paz do Senhor, professores da classe de adultos, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o momento pedagógico. A paz do Senhor, irmã Miriam, é um A prazer paz do Senhor, revê-la, irmão estar Manu. conosco novamente aqui e poder ouvi-la e estar aqui, né? Seja bem-vinda, né, a este momento, a esta aula. Amém. A paz do Senhor, irmão Manu. A paz do Senhor, querido professor e professora. Que bom estar com você aqui para mais uma lição, a lição de número 4, né, que a irmã Manu vai estar conduzindo aqui, e você conosco até o fim, e que nos acompanhe também. Está com você de volta, irmã Manu. Amém. É bom, né? Eu não sei vocês, mas eu estou animada aqui com as dicas, né, que a irmã Miriam vai trazer para nós. Há um tempo, né, que ela estava aqui conosco, agora voltando. Que bom tê-la novamente aqui, né? E hoje, como ela falou para vocês, a gente vai trazer algumas dicas pedagógicas da lição de número 4, que tem por título Como se conduzir na caminhada. E os objetivos dessa lição são apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria e, por fim, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Diante desses objetivos, a gente traz algumas sugestões que você pode estar adequando e inserindo no seu planejamento professor. Só lembrando, antes de iniciar a aula, tem aquele momento de olho no olho, de uma forma geral, né? Mas um momento de dar para o senhor aos seus alunos, dar boas-vindas, perguntar como eles estão. Então, tem um momento ali inicial de interação para estar, né, novamente, se na sua igreja faz a leitura bíblica já no momento devocional com todos, então que você possa estar indo a esse momento mais individual da classe, né, ouvindo eles, dando boas-vindas, conversando, perguntando como foi a semana de uma forma rápida, é claro, né, que a gente sabe que a classe de adultos ela é maior e a dinâmica é diferente, certo? Mas você pode estar usando essa estratégia para aproximar mais os seus alunos de você. E o interessante é que essa lição ela é uma continuidade das lições anteriores, nas quais a gente já trouxe algumas dicas que falava da lição passada, né? Falava sobre o alvo, que o nosso alvo é o céu, e que continua a falar sobre passos, a nossa conduta, o nosso jeito, né? A maneira que o cristão precisa ser. E considerando esse contexto, a minha primeira dica para vocês, certo? É fazer aí uma lista inicial antes de começar de fato a aula, a introdução, esse momento. Apresente, né, o título, apresente aí esse iniciozinho, tem esse momento de interação e aí pergunte, né? Fazendo uma lista, como como nos conduzir a essa caminhada cristã, né? Ou o que aprendemos com a conduta de Jesus, com a sua palavra. E aí é o momento de ouvir, então você pode listar em um quadro, em uma cartolina, para ao longo da lição você retomar ou comentar ali palavras que os seus alunos falaram nesse início da aula. Então, essa é a primeira dica. Irmã Miriam. Muito bem. A paz do Senhor novamente. É, é uma lição bem interessante, muito gostosa de se comentar, né? E, além de se comentar, poder conversar, porque essa lição, quando você começa a ler, você já percebe que ela é um convite para um diálogo. É um convite para um diálogo, para um debate. Então, eu achei bem interessante que nós pudéssemos trabalhar com os nossos alunos um estudo de caso. Porque quando você trabalha o estudo de caso, eles comentam, eles trocam ideias, eles aprendem com a experiência do colega também, né? E aqui,
nos objetivos da lição, no objetivo de número 2, que é explicar que a caminhada cristã ela deve ser conduzida com prudência e sabedoria. A partir daqui, você pode abrir um caminho para que eles possam desenvolver esse estudo de caso. Então, você apresenta o tema sobre a conduta da vida cristã, né, como discutido no texto. Você explica a importância de entender os padrões da conduta estabelecidos a uma vida cristã que o quê? Aspira uma vida eterna. Após você explicar tudo isso, a irmã Manu já falou aqui que é muito importante que você possa conversar com os alunos, perguntar como eles estão, porque eles vão ficar mais à vontade, parece que eles vão relaxar, você vai sentir que eles vão relaxar e vão se sentir à vontade para conversar. A partir do momento que você fizer isso, você explica o texto, conversa, fala sobre o tema e você destaca também o segundo objetivo, né? E é preciso sabedoria, prudência para viver uma caminhada. Então, a partir daí, você peça para que os alunos leiam o segundo tópico. Você vai fazer isso, trabalhar isso aí no segundo tópico, separe um tempo no seu planejamento, né? Você pode pedir para que os alunos leiam o texto, um dos alunos em voz alta, ou também pode ser individualmente. Aí você discute o significado do que é caminho da verdade e como o Pai Celestial ele guia e corrige o percurso do crente, porque Papai do céu ele nos guia. Nós temos o Espírito Santo que ele nos orienta, ele nos ensina a discernir o certo do errado, nos levando assim para uma vida de santidade, até a viver a santificação, que é um processo, até chegarmos no céu. Depois você vai fazer o seguinte. Agora vamos para um estudo de caso. A partir que os alunos leram aquilo ali, vamos para um estudo de caso. Você vai criar um cenário hipotético envolvendo uma escolha moral e ética de um cristão, né? A qual eles possam enfrentar. Por exemplo, um membro da comunidade que está enfrentando um dilema. Que dilema é esse? Sobre ser honesto em uma situação difícil, onde ele poderia beneficiar-se de uma mentira. Imagina só, ele é honesto, mas ele se beneficia de uma mentira. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim: ah, é uma mentira santa. Mas vocês sabem que não existe mentira santa. Nós não corrigimos nenhum erro com outro erro. Então, se você é honesto, mas tem algo, eu vou falar isso, usar isso como uma desculpa para não se tornar um problema. Não é melhor você ser mais claro? Então, você divide os alunos em duas equipes e pede para eles, você cria um cenário, tá? E pede para eles discutirem aquilo ali. Aquela situação, vai haver uma discussão sobre aquilo ali, depois a apresentação cada grupo ele vai compartilhar suas conclusões e raciocínio, quer dizer, eles vão dizer como agiriam com sabedoria, que é o objetivo do segundo tópico, como agiriam diante daquela situação com sabedoria? Eles iriam se beneficiar da mentira ou não? O que eles iriam fazer diante daquela? Se é honesto, é fiel a Deus, mas eles iam se beneficiar de uma mentira. Então, eles vão defender aquilo ali. Você vai trabalhar o objetivo da lição em cima de um estudo de caso. Era essa a minha dica pedagógica de hoje. Amém, né? É muito importante essa dinâmica que a irmã Miriam traz, né? Principalmente quando atribuem a um estudo de caso, porque eles justamente precisam refletir, pensar a respeito desse momento, né? Desse questionamento. E aqui é importante você, professor, frisar
as palavras que esse tópico vai trazer, que são nércios e sábios, né? Então, você conseguir aí capturar, né, trazer esse conceito para eles, de modo a inculcar na mente deles esse significado, mas não só o significado. Porque às vezes pensa, o tolo, o bobo, mas não, e atribui significados a esse tipo de palavra, conceito, que não corresponde ao que a lição está apresentando, né? Então, é importante fazer essa distinção e trazer o significado dessas palavras para que haja uma melhor compreensão e execução, né, aí da resolução desse estudo de caso. É importante porque às vezes fica muito no senso comum, né? Eu acho. Não, prudência, sabedoria é isso, mas até, e aí a gente entra no tópico 3 vai ver que a sabedoria está até na escolha que eu faço de como eu vou remir o meu tempo. Antes de a gente iniciar essa gravação, inclusive, estávamos falando sobre tempo, né, com a irmã Miriam, e é interessante você concluir essa lição trazendo essa reflexão para os seus alunos, né, após desenvolver o primeiro tópico, após fazer essa dinâmica no segundo tópico, então você pode estar finalizando com a reflexão, né, de como eles têm organizado o tempo deles dentro da caminhada cristã, né? O que que é, quais são as atividades que eles estão dando mais tempo, quais atividades são mais prioritárias dentro desse tempo que ele distribui e dentro desse tempo tem tido tempo para oração, para leitura bíblica, para um momento a sós com Deus, porque essa é a maior conduta que Jesus Cristo vai nos ensinar, porque ele era um com o Pai. E essa, né, é a nossa condução para essa caminhada cristã. Então, essa vida de escolhas, essa vida que vai nos permitindo de forma sábia e prudente fazer escolhas que nos aproximam mais de Deus. Porque, como a lição conclui, os dias realmente são maus. E o nosso alvo, igual na lição anterior, retomando um pouco, é o céu. Então, para isso, a gente precisa estar organizando e pensando essas nossas ações, essas nossas atitudes, nos planejando para sempre estarmos mais próximos de Deus a cada dia. Então, essas eram as nossas dicas para a lição de hoje. Esperamos que ter contribuído com o seu planejamento. Desejamos a você, professor, uma excelente aula. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade de estar aqui e principalmente a nossa convidada maravilhosa, a irmã Miriam, por estar nesse momento conosco, trazendo essas dicas tão pertinentes e importantes para a condução das nossas aulas, para a dinâmica da escola dominical. A paz do Senhor, irmã Miriam, muito obrigada. Pode deixar suas palavras de conclusão. Desde já, irmã Manu, eu quero agradecer pelo convite. Sinto-me honrada em estar aqui com a senhora, juntamente com vocês também, professores, não é? E eu também queria só fazer mais frisar mais alguma coisa, deixar mais uma dica. É bem, Sim, bem simples, porque ela estava falando sobre tempo, pergunta aos alunos como estariam no tempo, e também falou que para você incluir no seu planejamento, falou sobre o planejamento. E eu, no momento, eu pensei, por que também não conversar no final da aula, no terceiro foco, nesse momento em que estava falando sobre o tempo, na verdade, como estavam administrando o tempo, incentivar os seus alunos a fazer um planejamento também. De tal hora eu vou sair para o trabalho, eu almoço tal hora, depois eu vou trabalhar novamente, e eu volto, e eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Então, você pode aconselhar os seus alunos, orientá-los a separar 10 minutos para falar com Deus, administrar o tempo, separar 10 minutos para falar com Deus. Ler um capítulo da Bíblia por dia. O capítulo da Bíblia é curtinho, então o tempo dele vai o quê?
acho que mais ou menos uns 20 minutos, uns 15 minutos, 5 minutos de oração. É muito importante todos os dias, 5 minutos de oração, 5 minutos da leitura da palavra, nessa caminhada até chegarmos ao céu, você está cuidando da sua vida espiritual, está cuidando da saúde espiritual, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde física e também da nossa saúde espiritual. Isso é investir na caminhada cristã até chegarmos ao céu. Cuidar da nossa saúde espiritual, nos manter perto do Senhor. Então, irmã Manu, muito obrigada pelo convite. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, querido professor. Continuo dizendo, como eu sempre falo, compartilhe, se inscreva, tá? Fale para outros professores, para que eles possam ser abençoados também. Se você não se inscreveu, repito novamente, se inscreva, deixe seu comentário e que Deus abençoe você e a sua aula. Fique na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, professor. Uma excelente aula.